Olá, mirritas e mirritas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se você acha que eu aprendi inglês porque os meus pais me pagaram um curso ou que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, você está muito enganado. Então se liga que agora você vai descobrir como que eu aprendi. Há alguns anos atrás havia um projeto chamado Recriar na faculdade FI, que agora é Estácio. Nesse projeto haviam cursos. Tinha aula de reforço, tinha aula de informática e tinha aula de inglês. Eu detestava inglês no tempo, então eu fazia informática porque eu adorava mexer em computador. E eu fazia também reforço. E eu gostava bastante de lá. Mas aí, depois de um tempo, eu acabei virando fã dos Backstreet Boys, Avril Lavigne, Green Day. E foi então que eu decidi aprender inglês. Aquela paixão foi crescendo dentro de mim. E então eu comecei a fazer esse curso no projeto. E era tudo assim bem simples mesmo, aquela coisa bem básica. Mas aí o meu pai tinha trazido pra mim uns livrinhos da Globo, eu não sei nem se fazem mais. E nesses livros tinham várias lições, eles ensinavam como você falar em situações específicas, como diálogo para um restaurante, diálogo no aeroporto. E aí tinham alguns verbos conjugados, eu fui aprendendo. E tudo que eu aprendia nesses livrinhos eu ia usando para praticar. E sempre que eu encontrava alguém que falava inglês, eu utilizava o que eu conhecia, o que eu tinha aprendido. Ainda que fosse pouca coisa, eu ia e repetia aquilo inúmeras vezes até que fixasse na minha mente. Então, como eu estava me esforçando bastante no projeto, os professores ficaram assim meio tristes, eles disseram que eu estava indo muito bem, mas que o curso já estava acabando. E eles achavam que era um desperdício que eu parasse. Foi então que os professores Francisco e Jaqueline decidiram conversar com a coordenadora do curso de Relações Internacionais e eles tentaram conseguir uma bolsa de estudos para mim em um outro lugar, para que eu pudesse dar continuidade. Então, depois de algum tempo, eles conseguiram para mim uma bolsa lá num curso chamado Affirmative, que também era na AFI. E eu lembro que a pessoa que me entrevistou, né, já disse que eu falava fluente. Eu conseguia me comunicar bastante com o pouco que eu tinha aprendido. Não era aquela coisa, vamos dizer, totalmente gramaticalmente correta, totalmente bem estruturada. Mas eu conseguia transmitir minha mensagem de forma eficaz e eu conseguia compreender também aquilo que me diziam. Eles sempre elogiavam a minha pronúncia, que apesar de eu não ter saído do país, eu conseguia pronunciar muito bem. E isso, por conta do meu hábito de escutar músicas, isso foi acabando desenvolvendo a minha habilidade auditiva. E, consequentemente, eu acabava conseguindo pronunciar as palavras da forma como eu escutava. Eu não via como elas eram escritas. Primeiro eu escutava e eu aprendia. Até que depois eu ia, pegava a letra de música, eu observava como que escrevia. E uma das coisas que mais me ajudou também foi um caderninho que eu tinha, um caderninho ridículo lá, com os desenhos, mas era como se fosse uma espécie de diário. E nele eu só escrevia mensagem para os Backstreet Boys. Eram coisas ridículas que não vale nem a pena mencionar aqui para vocês não ficarem rindo da minha cara. Mas sim, gente, eu sempre escrevia uns recadinhos nas mensagens e eu dizia que um dia ia entregar aquele caderno pra eles, que eu ia pra um show e que ia jogar aquilo lá, tá? Mas nunca vou fazer isso na minha vida, não pretendo, não quero passar essa vergonha. O que importa é que eu não deixei de praticar. Todas as palavras que eu aprendia, qualquer frase, qualquer função, qualquer coisa que eu pudesse utilizar, eu ia lá nesse caderninho e eu escrevia uma mensagenzinha, utilizando o pouco que eu sabia. E aí eu fui desenvolvendo também a habilidade de escrita. E eu lembro que eu era bastante nova quando eu consegui a bolsa.
Eu tinha em torno de uns 12, 13 anos de idade e eu tava numa turma de inglês para negócios. Achei que foi bem puxado, assim. A gente praticava muito conversação, mas como eu expliquei para vocês anteriormente, eu conseguia me comunicar, mas o meu maior problema era estruturar as frases. Então eu pedi para ficar assistindo aulas no outro nível também, nível de pré-intermediário. E eu fui aprendendo mais também a estruturar aquilo que eu estava dizendo. E depois de alguns anos, quando a Affirmative fechou, eu fui para o curso Britannic, onde eu fiquei como monitora. E lá eu comecei a fazer aulas de preparação para o FCE da Cambridge. E eu fui aprendendo cada vez mais com os professores que eu tive. Fui aprendendo a estruturar ainda melhor. Fui aprendendo mais regras gramaticais e, consequentemente, meu inglês foi melhorando. Mas assim, eu nunca tive a chance de sair do país. Mas eu conheci inúmeros americanos, inúmeras pessoas com quem eu pude praticar. E eu também não tinha vergonha. Acho que o que impede as pessoas de aprenderem atualmente é a vergonha de falar, de errar. Não importa se é um professor, se é um americano, um britânico, você tem que tentar, você tem que utilizar tudo aquilo que você sabe. Não importa o quão básico seja. Eu lembro que quando eu aprendi a perguntar o e-mail, ainda que eu não quisesse saber o e-mail das pessoas, eu perguntava para todo mundo, só para poder utilizar aquela função. E aí aquilo acabou fixando na minha mente. Então, quanto mais você pratica, melhor. As coisas dificilmente saem da sua cabeça. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Através disso, vocês podem saber que não é necessariamente preciso você fazer um curso de inglês, pagar um curso de inglês caríssimo para poder aprender. Se você tem condições de pagar um, ótimo. Mas isso não significa que você vai se tornar fluente apenas indo lá no curso e assistindo às aulas. É necessário trabalhar duro, é necessário ler, estudar por conta própria também. E não pode esquecer de praticar fora do núcleo de idiomas, isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, então não esquece de dar um like, de compartilhar com os amigos e de comentar aqui também. Pode dar sugestões e dizer o que você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, galera! What is love? 'Cause I'm really not sure anymore.